financeira. E a falta de ensinamento, né? Sim. Porque não foi me apresentado Cristo. Eu sei que existia igreja, porque as igrejas, paróquias locais e as igrejas ajudavam com roupas usadas, cesta básica, leite em pote, saquinho, Sim, sopa, sim. um sopão. Eu sei que existia igreja por causa disso, mas a gente não ia à igreja. Não tinha o hábito de... Eles ajudavam vocês, mas vocês não frequentavam, né, a Não, igreja? não. Né? Não tinha a Bíblia nem no Salmo Sim. 23 aberta. Entendi. Eu não tinha. A minha avó, ela veio de outro segmento religioso. Ela veio com 14 anos de idade sozinha, de Vitória para Belo Horizonte. E as minhas tias, né, e minha mãe conta que quando ela chegou aqui, ela teve três filhas, e aí ela trabalhava no centro de macumba, de Umbanda. E a minha mãe chegou a morar dentro desse centro com os meus irmãos mais velhos. Eles contam que a minha mãe catava lavagem, cascalho no corgo para vender. A minha mãe conta que quando eu nasci, quando eu era bebê, ela pegava a fralda do lixo de rico para lavar e colocar em mim. Nossa. Você pensa a dificuldade Tempo que de era. pegar uma doença, alguma coisa, né? É. E ela Sujo. conta que a minha mãe fazia o que tinha que ser feito para a gente poder sobreviver. Depois eu fui descobrir mais tarde, meu pai era alcoólatra. Depois que foram contar, Sim. ele agredia a minha mãe fisicamente, batia nela. E aí, voltando para a adolescência, a gente se perdeu, irmã. Perdeu todo mundo. Quantos anos? 14? 14 anos. Eu já saía e voltava só no outro dia. E sem dar satisfação. Minha mãe não tinha noção aonde eu Ficar estava. bem preocupada, né? Não, hoje eu sou mãe, eu sei. Né? É. Saía com 14 anos, às vezes ia para aula e não voltava. Com a roupa de uniforme, aonde que chamava a gente ia. E bebia muito. Eu pinchei muro. Meu Deus. Eu fui pinchadora. Ficou bem rebelde, né? Rebeldíssima. Só que Deus é tão fiel que a diretora da escola tinha um amor comigo. Pelo fato de eu ter esse espírito de liderança, ser muito comunicativo, então as pessoas não desistiam de mim muito fácil. Elas pegavam as minhas guerras e tentavam de alguma forma. Eu fui para o conselho tutelar da cidade. Fiquei briguenta, batia nas pessoas, nos coleguinhas da escola. Eu pinchava, matava a aula. Com 14 anos de idade, eu bebia pinga. Eu não sei se fala pinga aqui em São Paulo. É, fala, né? Alguns falam, né? Cachaça. Cachaça também, pinga, cachaça. Eu bebia cachaça com refrigerante. E... Com 14 anos de idade. E ficava trilouca pela rua. E aí eu comecei a andar de skate. Conheci o skate, comecei a andar de skate. Depois conheci a cultura hip hop. Comecei a ir pro hip hop. E através do hip hop eu descobri que eu tinha um dom, que é de rimar. Como eu já fazia poema, eu descobri que eu sabia rimar. Então, daquele mundinho de perto de casa, bebendo cachaça na porta da escola, eu comecei a ir pro centro da cidade, pra boate, conhecer pessoas de longe. Maior, né? Vai avançando, né? A proporção vai né? ficando muito maior. E a proporção ficou ficando muito maior. Então, eu pelo centro, uma outra irmã minha para outro lado, meu irmão para o outro lado. A minha irmã mais velha que não deu trabalho. Ela não deu trabalho para minha mãe, mas os outros todos deram. Sim. E foi bem difícil esse período para minha mãe. Quando eu descobri que eu tinha esse dom de rimar, foi muito rápido. Porque era um tempo que não tinha mulher na cultura hip hop. Não tinha mulher rimando. Lá, sim. E Hoje aí, em dia tem, né? Hoje em dia tem. Mas lá em Belo Horizonte não tinha, eu fui a primeira. Nossa. Então, como eu fui a primeira, os acessos as portas se abriram e os meus acessos foram muito rápidos. Eu entrava em boate sem ser revistada, sem precisar de documento, até pela porta de trás. Acesso a camarim, a camarote. E aquela menina de 14 anos, com 17 anos, já estava assentada tomando uísque com os maiores cantores de rap do Brasil. É mesmo? É. Meu Deus. Com os maiores cantores do Brasil. Olha. Eu lembro que uma banda chegou a me chamar para vir para São Paulo, para poder fazer parte, né? Sim. Da CRIO, eles falam CRIO. Da CRIO deles, que eles iam patrocinar e tudo, mas eu não tive coragem de vir. Faltou coragem.
Mas aí o meu nome foi assoprado na cidade. Eu participava de roda de rima, batalha. Batalha. Chama batalha de freestyle, de improviso. Sim. Acho que no Nordeste fala repente, né? Eu sei como que é. Então eu participava de batalha de rima, eu fui a primeira mulher. E aí eu bebia muito, mas bebia muito, de beber 14 copos de caipirinha. Numa noite. De subir no balcão da boate e ficar dançando em cima do balcão. Bêbada, né? Bêbada. Muito bêbada. Meu Jesus. E nessa época aí, quando eu comecei a ficar assim, eu já não voltava nem para casa no outro dia. Eu ficava 3, 4 dias na rua. Se eu saísse na sexta, eu só voltava na segunda. Meu Deus. No tempo que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha. Minha mãe não sabia onde que eu Para estava. manter contato, né, com a Isso. família, com a mãe. Não tinha. Minha mãe não tinha noção de que eu estava. Estava viva, estava morta, o que aconteceu, ela não sabia. E nesse período, eu comecei a ficar bem depressiva. Você ficou depressiva? Fiquei depressiva. Porque faltava algo. Ainda tinha aquela lacuna na alma. Sim. Bebia, mas no vazio não era preenchido. Estava no meio de muitas pessoas, mas me sentia vazia. Um período que parecia que eu estava com a autoestima alta, né? Eu era uma jovem muito bonita, cabelo black power muito cacheado, cheguei a desfilar algumas vezes. Desfilei. Mas mesmo assim a autoestima era baixa, Sim. porque parece que tinha uma voz contrária que sempre dizia para mim ao ouvido podre. A menina eu cresci, mas a menina do ouvido podre me acompanhou, aquela menina estava comigo ainda. Então aquela autoestima era mentira, aquele autocontrole era mentira, era tudo em vão. Dentro de mim ainda tinha aquela menina guardada, Sim. insegura, rejeitada, sem pai, com dificuldade. Com 17 anos de idade, eu participei da maior batalha de rima do Brasil, nível nacional. Eu não ganhei. Eu lembro que era uma batalha de rima de 2 marcas bem famosas, assim, sabe? Eu não ganhei. Quem ganhasse ia para o Rio de Janeiro, participar Sim. do nível nacional, com cantores grandes. Mas aí o representante da marca falou para mim, ó, você não ganhou, mas você vai do mesmo jeito. A gente vai pagar sua hospedagem, vai pagar sua passagem. Era na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Com 17 anos de idade, sem documento, eu fui para Lapa. Você foi? Eu fui. Fui para Lapa. Sozinha? Não, né? Com um grupo. Com um grupo. Um grupo mais louco que eu ainda. Meu Jesus. Se eu era louco, imagina o grupo. O grupo usava muita droga. Muita droga, muita maconha, cocaína, haxixe. Você chegou a usar? Não. Não. Quando me ofereciam, eu fechava o olho e vinha o rosto da minha mãe. Eu conto isso para minhas meninas. Quando falava, vai fumar, Kira? Eles me chamavam de Kira. Eu fechava o olho e eu lembrava da minha mãe. Só me via a minha mãe. Eu falava, eu não posso fazer isso com a minha mãe. Eu acho que eu estou indo longe demais. Eu não posso fazer isso com a minha mãe. Então eu não aceitei. Eu não aceitei. Não mexi com droga. Você lembrava o tanto que ela lutou, né? Pra criar você, eu achava que eu ia longe demais se eu caísse pro mundo das drogas. Porque eu tinha um vizinho, quando eu tinha uns 9, 10, 11 anos, que quando o crack chegou em Belo Horizonte, né? Lá para os anos de 94, 95, esse vizinho meu, ele usava crack com maconha, e ele ficava gritando que ia pôr fogo no botijão de gás. Então,